Ok, perfeito. Muito bem-vindos, e eu acho que hoje para nós aqui, para Maria Lúcia, para mim e para quem a conhece, é um dia bastante complexo, porque hoje de manhã nós soubemos da partida do marido de Harumi, que é uma das nossas coautoras dos nossos livros. Então, a gente Uhum, quase precisou cancelar, porque nós iremos ao velório e é fora de São Paulo, mas uhum, dando também por outro lado, porque a balança sempre tem mais, pelo menos dois lados, não é? É um uhum, dia muito importante, porque é o Dia Internacional da Língua Portuguesa. E embora uhum, eu não tenha feito isso de propósito, mas, Tânia, acabou que nós temos o uhum, privilégio de estar fazendo este encontro no Dia Internacional da Língua Portuguesa de uma forma internacional, né? Porque estamos mesmo. aqui com você, que está em Coimbra, Uhum. Coimbra, Lembra? Nájila, que está em Lisboa, temos o Rob, que está no Peru, né? É, Rob, não foi ela que partiu, foi o marido, Walter, Ah, marido da já. Harumi. Sim, Ah, sim. que bom. Bom, a mim. Não, Uhum. não, é. E temos então o Myron, que é da Venezuela, embora esteja em Jundiaí. Carlos, onde você está? Peço desculpas, eu não lembro. Alô? Sim, Alô? Olá. Sim? Está me ouvindo? sim. Eu estou em Miami, em Coral Gables. Ótimo, Hum. ótimo. Bem-vindo, bem-vindo. E a Oi. Margot? Margot, acho que você está na Argentina, não é? Não, eu estou em Aracaju. Aracaju, bem pertinho da Argentina. Não, Estou em Aracaju. Eu muito não bem. consegui acessar a passada porque tive um problema familiar e tive que viajar, mas retornei esta madrugada. Que bom que você está conosco hoje. Muito bem. A Tânia é uma Obrigada. aquisição nova. Eu também ainda não a conheço só de troca de mensagens. Uhum, Eu vou fazer uma breve apresentação mais longa do que a que está no banner, né? Mas uhum, vou de acordo com as informações da própria Tânia. Então, Tânia Santos Ferreira é uhum, investigadora, que muitos de nós às vezes chamamos de pesquisadora, né? As questões de uhum, português de Portugal e português do Brasil, do Centro de uhum, Linguística Geral e Aplicada, CELGA e TEC, e professora uhum. auxiliar convidada da Faculdade de Letras de nada menos, nada mais do que da Universidade de Coimbra, que eu tive o É. prazer de conhecer, belíssima biblioteca, inclusive. Uhum, É uhum, doutorada em Linguística do Português, Investigação e Ensino pela mesma universidade. Tem uhum. especial interesse pela pesquisa na área de linguística aplicada ao ensino de português como língua não materna, dando ainda apoio a projetos de investigação, pesquisa desenvolvidos no departamento, no instituto, né? Uhum, No que diz uhum, respeito à atividade docente, ela lecionou entre 2013 e 2015 disciplinas uhum, de língua portuguesa como língua não materna em Pequim. Então, vamos uhum. explorar bem essa informação na Universidade de Economia e Negócios Internacionais. Então, Tânia, essa é a apresentação que você me enviou de si mesma, mas se você Exato. quiser Uhum, uma outra informação que eu quero dar e que é bastante importante é que, obviamente, a gente faz esses encontros nos horários mais diversos, de uma forma, Tânia, totalmente informal, longe uhum, dos requisitos, talvez, de coisas mais acadêmicas, de momentos mais acadêmicos, mas é isso a que me propunha. E os nossos primeiros três encontros, é muito importante dizer, já chegam a quase 500 visualizações, e pelo número de horas, não só visualizações entrar e sair, mas uhum, realmente uhum, de terem sido assistidas pelo YouTube. E é o que nós uhum. queremos que vá para o YouTube, justamente porque que normalmente nós não gravamos, viu, Myron? Normalmente nós não gravamos quando temos refugiados conosco. Mas o Myron, eu Uhum. tenho certeza que não vai se importar de ter o seu rosto aqui exposto na nossa tela. Mas para esse projeto, já que queremos, somos muitos, né? Muitos de nós pelo mundo, então Uhum. é importante que a gente disponibilize esse conteúdo riquíssimo que está vindo, né?
no YouTube. Então, Tânia, se você quiser acrescentar alguma coisa à sua apresentação, por favor, e muito, muito prazer e obrigada por ter se inscrito para ser entrevistada. Obrigada, obrigada, doutora Susana. Eu é que também agradeço o convite, e também é para mim uma enorme honra estar aqui hoje à conversa convosco. Portanto, de facto, eu sou investigadora, atualmente e professora também de português para estrangeiros aqui em Coimbra, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. A minha formação, portanto, eu tirei mestrado em 2011 em português como língua estrangeira, língua segunda. Depois estava na altura envolvida com um trabalho de investigação na área da linguística do português, mais precisamente na área da linguística histórica, ligada ao Centro de Investigação ao qual pertenço, também desde 2011, o CELGA-ILTEC. E depois, em 2012, comecei então o meu plano de estudos no doutoramento. Doutoramento em Linguística do Português, como investigação e ensino. Em 2013 surgiu a oportunidade, por meio de um colega que também era meu colega de doutoramento chinês, de lecionar português na China. Portanto, eu não tinha qualquer experiência de ensino, portanto, eu licenciatura, mestrado, investigação, mas nunca tinha tido a oportunidade de dar aulas. E pensei, é agora, é o que eu quero. É agora que eu vou arriscar. E em 2013, de facto, em agosto de 2013, então embarquei nessa aventura de dar aulas de português numa universidade chinesa em Pequim. Tipicamente, quando estes intercâmbios acontecem, por exemplo, por parcerias de universidades portuguesas com universidades chinesas, e nessa altura, de facto, eu diria que começou aí o grande boom, não é? Dessas ligações entre Portugal e China, esse investimento do ensino português na China. E eu fui para essa universidade em concreto, não por via de um protocolo, ou seja, eu fui contratada apenas pela Universidade Chinesa, embora, claro, a minha universidade, a Universidade de Coimbra, tinha interesse de ter lá alguém relacionado com a universidade e que também tivesse esse papel de agente de difusão da língua portuguesa. Portanto, eu não fui com um protocolo com o Camões ou com outras instituições governamentais, foi apenas, ok, havia uma proposta de trabalho que abracei com todo entusiasmo e com muitos receios também, não é? Porque além de ir para o outro lado do mundo, não tinha experiência do ensino do português, foi tudo assim um bocadinho, mas sem medo. Aí vamos nós. Portanto, cheguei a Pequim no final de agosto de 2013, e aí iniciei então a minha aventura como docente de português como língua estrangeira. Fui dar aulas na licenciatura, portanto, eles tinham uma licenciatura de português e ainda têm, portanto, um departamento de português com a licenciatura. Uma licenciatura de 4 anos. O que é que isto significa? Significa que nos 2 primeiros anos têm aulas em Pequim, na universidade. O terceiro ano é um ano de intercâmbio. Portanto, eles vinham depois, os alunos do terceiro ano, vinham para Portugal, para a Universidade de Coimbra, estudar durante um ano português. A universidade, depois no quarto ano, terminavam a licenciatura em português na Universidade de Pequim. Sim. Tânia, desculpa te interromper, mas como eu te falei, é super informal. Eu tenho Claro. várias curiosidades. Antes de mais Sim. nada, eu gostaria de perguntar para o nosso aluno Myron como está indo o português de Portugal na sua cabeça, Ah. Myron. Pois. Está sem som, Myron. Pois não consigo ouvir, sim. Uhum. Uhum. Não. Bom, Não. enquanto o Myron resolve essa questão do som dele, eu só queria frisar algumas coisas. A maioria das pessoas que vão assistir e que estão conosco, ou que estarão pelo YouTube, não necessariamente sabem
a gente tem sempre essa questão de, às vezes, Hum, usar siglas ou usar organizações, ou talvez sim. algumas pessoas, eu acho que poucas, mas talvez algumas pessoas não tenham, Tânia, a Hum. consciência da relevância do Instituto Camões. Então, depois, Ah, se ok. você puder, como você mencionou o Instituto Camões, Uhum, se você pudesse, Instituto Camões esse que eu super valorizo, admiro, tive uma reunião longa com eles em Lisboa há alguns anos e uhum. fizemos um benchmarking, que muitas vezes o Brasil não faz, o Instituto Camões faz. Mas se você pudesse, por favor, depois falar um pouquinho sobre o Instituto Camões, eu acho que o Ok, Myron sim, saiu claro. para voltar a entrar. Mas é só para Uhum. dizer que às vezes a gente usa PLE, PSL, PLH, e toda vez, ou Enem, ou CELPE-BRAS, e toda vez eu digo, olha, atenção, que nem todo mundo está no mesmo nível de conhecimento dessas instituições que nós temos pela nossa Claro. prática de tantos anos, tá? Claro, 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 com certeza, sim. Sim, de facto, faz sentido. Portanto, isto para dizer que abracei então o desafio de dar aulas de português na universidade. Fui recebida, bastante bem recebida, lá. Ainda hoje permanecem contactos, amizades que fiz, em Pequim desde essa altura. Portanto, a universidade para onde eu fui, de facto, tem um departamento português, ainda tem. Era um departamento muito recente na altura, tinha sido criado em 2009, 2010. Os alunos que frequentavam a licenciatura de português, além da licenciatura em português, também faziam ao mesmo tempo outra licenciatura, porque a universidade é de negócios e economia, portanto, juntava a componente da língua com a componente do comércio, de negócios, porque grande parte destes alunos depois, o mercado de trabalho, estava relacionado todo com essa área, trabalhar em empresas que estabeleciam contactos com o mundo lusófono. Exatamente, tipo major e minor, também, como acontece também nos Estados Unidos e até na nossa faculdade, curiosamente aqui na Faculdade de Letras, também já temos esta modalidade. Os alunos podem fazer um menor e um maior, nas suas licenciaturas aqui na faculdade. Por exemplo, tirar jornalismo e línguas, ao mesmo tempo. Ahm, Portanto, foi nesse contexto então que comecei a dar as aulas, de português, os alunos bastante empenhados, muito trabalhadores, foi de facto uma excelente surpresa, uma boa maneira de começar. Desenvolvemos algumas atividades também para os integrar, para os colocar, em contacto com a cultura portuguesa, e sempre na vertente do português europeu. E foi nesse contexto então que comecei a minha experiência enquanto professora, de português. Estive, 2 anos, em Pequim. Durante esses 2 anos letivos, aprendi muito também, aprendi bastante, também do ponto de vista pessoal e profissional. De facto, foi uma experiência muito enriquecedora ver também, a entrega daqueles alunos e o interesse que eles tinham, e continuam a ter, pela língua portuguesa. Nesta experiência, durante estes 2 anos, tive a oportunidade. Sim, 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 doutora É, Susana, sim. mais uma vez, mas é a pergunta. Primeiro, então você foi picada pelo bichinho do PLE, português como língua estrangeira, na China. Esse bichinho Sim, pica e fica para sempre, não é assim que passe, né? Mas exatamente, não, minha não. a pergunta que não quer calar é: você conseguiu aprender um pouco de chinês? Pois, muito, muito pouco, porque de facto era preciso investir muito tempo, de que eu não dispunha, porque eu estava muito concentrada, e foi muito difícil no início também, porque eu não sabia dar aulas, não é? Eu nunca tinha tido a experiência da sala de aula, portanto foi ali um bocadinho de tentativa e eu, o que é que funciona bem, o que é que não funciona bem, conhecer as instalações da universidade. Lembro-me perfeitamente de uma primeira aula de conversação, porque enquanto falante nativa, eu era responsável pela parte da conversação e da compreensão oral. As minhas colegas chinesas, elas lecionavam a gramática e, portanto, eu era mais da parte da oralidade. E lembro perfeitamente, na primeira aula de conversação,
eu pensava que a sala tinha computadores, porque eu não sabia onde é que se imprimia, portanto ninguém me foi dado essa explicação inicial e deparo-me com uma sala de aula comum. Ou seja, não havia nada, não havia computadores, portanto não havia nada e pensei, bom, eu não tenho materiais para dar aos alunos, mas tenho que me reinventar. E portanto, é conversação, vamos conversar. E portanto, ou seja, eu aprendi muito da minha experiência, eu também cresci muito nessa, foi devido à dificuldade que eu estava a ter também. E a dificuldade fez-me também superar-me também. Aliás, eu todos os dias era posta à prova, não é? Porque eu estava num país onde eu não sabia ler, nem saber, não é? Onde é que eu estou. Se eu me perdesse, era tudo muito, muito estranho. Mas tive muita ajuda também dos meus alunos e a tecnologia também na altura ajudou. Ah, chinês aprendi apenas para ser educada. Olá e adeus. E não quero picante na comida porque era muito picante. Temos duas pessoas com a mão levantada. Margot, Sim. Eu- acho que o Rob levantou a mão antes e depois eu dou a Uhum, palavra a Margot. Rob, por favor. uhum, uhum, Sim, olha, eu só queria acrescentar que quando eu conheci a Tânia, ela estava uhum, praticando os caracteres chineses. Então, uma das primeiras coisas, não sei se a Tânia lembra, mas eu perguntei uhum. para ela: você fala chinês? Porque ela está praticando caracteres chineses. Sim, Isso sim. foi na Universidade Federal do Amazonas. Uhum, eh, uhum, Tinha uma conferência com Zipli. Então, ela estava uhum. aí ao meu lado, então eu perguntei para ela. Foi no que ano? Foi, Tânia? Foi em 2019. 2019, sim, foi. 2019, em setembro de 2019, sim, tinha acabado de me doutorar. E foi sim, foi nessa altura que nos conhecemos, é verdade. Eu devo ter respondido, Bob, também da mesma maneira. Não, não sei, só sei dizer olá e adeus. E não quero picante na comida. Eu quero fazer uma correção, na verdade, é um erro meu, um equívoco meu. Eu fui verificar. A indicação para a Tânia ser entrevistada veio do Rob. Uhum. Então, Rob foi que te indicou e eu fico muito Uhum. agradecida, porque não só eu estou adorando as informações, como também matando a saudade das minhas sobrinhas que são portuguesas. Então, esse sotaque me agrada Incrível. muito, é verdade. Era algo mais, Rob? Ou posso passar para Margot? Margot, por favor. Também com sotaque nordestino que a gente tanto gosta. Vamos lá, Margot. É, eu queria saber, assim, da Tânia, quais foram os principais desafios que ela enfrentou para ensinar o português para falantes do mandarim. Uhum, uhum. Foram alguns, vou confessar. Embora eu também tenha que confessar que eu tive muita sorte tendo em conta com o público que eu trabalhava, porque aos poucos fui-me apercebendo como é que funcionava a dinâmica no ensino superior na China. Por exemplo, ao contrário do que acontece em Portugal, e acredito também que aconteça no Brasil, o aluno, depois do secundário, decide o seu futuro académico consoante os seus gostos. Ou seja, se eu gosto de línguas, eu vou então apostar num curso de línguas. Se eu gosto mais da área da engenharia, vou então candidatar-me a um curso na área das engenharias. Pelo que eu me apercebi, na China funciona de maneira diferente. Todos eles fazem um exame no secundário, um exame muito difícil, mas é em função das notas do exame que depois eles são encaminhados para os cursos que as notas desse exame ditam que será o seu futuro. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que havia instituições, e eu depois em contacto com outras colegas que também lecionavam português nas universidades chinesas, e havia universidades públicas, privadas, por exemplo, numa universidade privada, muitos dos alunos que ali estavam não estavam porque queriam o português, mas porque, enfim, as suas notas não deu para mais. Ou então, também na minha universidade isso aconteceu em determinados anos letivos, do ponto de vista estratégico, a dada altura o português já não era interessante, então encaminhavam-nos para outra língua. Porque do ponto de vista estratégico era melhor apostar noutra língua. Isso também acontecia. Também acontecia. Embora na minha universidade, na verdade, já havia uma seleção, os alunos eram muito bons. Portanto, quem entrava ali tinha que ser efetivamente muito bom.
Ainda que a sua primeira escolha não tivesse sido o português, eles eram muito bons alunos e depois, com o tempo, estavam motivados e concentrados e trabalhavam muito para aprender e para se desafiar. Portanto, ou seja, eu apanhei um público de facto muito trabalhador e muito motivado no sentido. Ainda que para alguns deles o português não fosse a primeira opção, mas depois com a descoberta, não é? E com essa ambição que tinham para o seu futuro, desafiavam-se e, de facto trabalhavam muito, eles estudavam mesmo muito. Eu também disse que eu dava aulas com outras professoras, com outras colegas chinesas, portanto, elas davam a componente da gramática, da leitura e eu a componente da oralidade. E nós também trabalhávamos muito em equipa e isso ajudava. O inglês, para os meus alunos, era uma segunda língua. Portanto, essa língua de trabalho também existia, portanto, ajudou aqui no início a superar as dificuldades. Embora a ideia fosse sempre, a partir do segundo ano, não se fala outra língua que não o português dentro da sala de aula. E foi assim que fomos fazer, mas os meus alunos, de facto, eram mesmo muito bons. Eu tenho conhecido eh, através de colegas, outras realidades que de facto não eram bem assim, que os desafios eram bem mais complicados, porque tinham do outro lado alunos que não estavam minimamente motivados para aprender português. Eu, a par da universidade, assim, doutora Não, 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 Susana, tá assim. ótimo, tá ótimo. Nós temos Uhum, uma professora, ex-professora da Torre de Babel, que agora está na China uhum, também. É na uhum. Universidade de Pequim, Maria Lúcia, você lembra? Na verdade, não. Eu estava até querendo buscar aqui onde, Suzana, mas eu vou olhar, vou ver se eu consigo achar, e aí até o Uhum. final dizer exatamente. Daqui a pouco eu te Em Ciana dou, só um também. Lisboa. pouquinho, Maria Lúcia, daqui a pouco eu te dou a palavra. Eu só queria comentar também a questão da cultura, né? A gente sempre Uhum, comenta que quando ensina uma língua, obviamente a gente ensina a cultura um pouco um pouco, porque dependendo do país, ou mesmo Portugal, com tantas culturas aí também, sim, um sim, pouco da sim. cultura do país, de um dos países onde ela é falada, né? Eu Uhum, uhum, imagino que os chineses, eu entendo esses chineses provavelmente privilegiados dessa universidade, uhum, né? uhum, Já uhum. conhecessem, talvez até já tenham viajado para a Europa ou para alguns países Sim, fora, né? Que sim, tive alguns não assim. é o geral, não é o geral, né? Uhum, uhum, E já tem uhum, talvez perspectivas de trabalhos em empresas multinacionais, quem sabe, né? Mas uhum, você uhum. sentia assim uma curiosidade grande, Tânia, pela cultura de Portugal, do Brasil, dos países da CPLP, né? Comunidade de Países de Uhum. Língua Portuguesa? Como você via isso? Eu senti muito, eles tinham muito, muito interesse. E eu depois, a dada altura, também acabei por fazer com eles, além de lhes mostrar, não é? Portanto, através da... uma dificuldade que eu também tive, que estávamos a falar de dificuldades, teve a ver com ah, a ligação à internet. Eu passo a explicar, porque no meu tempo, portanto, isto há em 2013, portanto, já foi há quase 12 anos. Eu agora não sei bem como é que está, mas, por exemplo, sites e redes sociais como o Facebook, como o Google também, eu lembro, acho que na altura também o Google não tinha acesso, portanto estavam bloqueados. Eu estou a falar em Pequim. Não havia era muito difícil para mim, vou confessar, criar materiais autênticos a partir de notícias que eu encontrava. Eu não tinha como, tinha que arranjar alternativas para de facto encontrar recursos autênticos para dar aos meus alunos, porque eu tinha muitas coisas bloqueadas. O que eu a dada altura cheguei a fazer foi com os meus colegas aqui em Portugal tentar que eles me. Eu pedia, olha, notícias sobre isto, e eles enviavam os PDFs para que eu pudesse trabalhar com os meus alunos. E uma das coisas que eu também comecei a fazer, como eu também tinha o meu apartamento e o meu espaço, foi começar a cozinhar coisas típicas de Portugal, o pastel de nata, eles ficavam encantadíssimos. O brigadeiro também, que eu cheguei a fazer, também ficavam encantadíssimos. Aliás, era assim que eu também os aliciava para muitas coisas, porque eles queriam, eles queriam. Embora houvesse pastel de nata em Pequim, não tinha nada a ver com o nosso pastel de nata, portanto, dessa forma também tentava aliciá-los
para a nossa cultura. Mas eles eram sedentos, sim. E é verdade que muitos deles já conheciam a Europa e tinham esse privilégio também. Ajudava muito. Mas eles tinham muito, muito interesse, muito interesse. Que Eu estava bom. a dizer que a par da universidade, eu também trabalhei na embaixada portuguesa em Pequim, que através do Instituto Camões, de que nós podemos falar daqui a pouco, também oferecia cursos de português nível de iniciação para chineses. Aqui o meu público já era bem diferente, estávamos a falar de chineses de adultos, bem, os outros também eram adultos, mas que estavam em processo de visto, ou seja, eles queriam viver em Portugal. Muitos deles não era para trabalhar, era porque investiram em Portugal e queriam viver no país, sabiam muito pouco sobre Portugal, mas um dos requisitos para de facto conseguirem o visto, e é o chamado visto dourado, que na altura eram os vistos gold, foi um programa que também do governo português, precisavam de ter um mínimo de conhecimento da língua. Aí o público já era um bocadinho diferente. Ou seja, sim, vou aprender português, mas o aprender português não é porque eu quero trabalhar com a língua ou eu só tenho interesse em conseguir um papel, passar, no mínimo. E eu lembro-me que uma vez, ora bem, como é que nós damos aulas? Nós damos aulas, ou seja, uma aula de língua não é uma aula expositiva. Eu não posso, não é? Não estou ali a expor a matéria, a gramática, ok? Fazemos o exercício, está feito. Não, envolve interação, não é? Eu também quero que os alunos falem, envolve perguntas, envolve tudo isso, faz com que o conhecimento da língua se vá construindo. E eu lembro-me que um dos alunos que me disse, ou disse à responsável da embaixada, nesta área da cultura, que não queria que eu lhe fizesse perguntas. Porque isto é uma característica também muito dos chineses, que é o perder a face. Porque a partir do momento em que eu fazia perguntas, ou seja, ela pensava, bom, eu vou dar uma resposta, vou ser colocada aqui em xeque, vou dar uma resposta errada, vou perder a face perante os outros, então eu não quero ser interpelada. E eu achei aquilo muito, ok, tudo bem, vou com uma banda toca, tudo certo. Mas, quer dizer, numa aula de língua, sem eu fazer perguntas, sem haver uma interação, isto de facto foi ali um bocadinho. Foi estranho para mim, mas tudo bem. Tudo bem. Respeitei e compreendi, mas lá está, é uma componente da cultura chinesa que de facto entravou ali e não, por favor, eu não quero perguntas, eu só quero ok, não estar aqui a ouvir, tentar fazer o teste e passar e pronto. E ter o meu visto, ir para Portugal viver descontraídamente. Só para elucidar um pouquinho mais também, o visto Uhum, dourado, o visto de ouro, o visto dourado é um visto que eu não sei se ainda vigora, mas vigorou durante uhum, bastante tempo, que a partir de, se não me engano, 500 mil euros, um imóvel que você uhum. comprasse, você tinha direito a ter a cidadania portuguesa, ou, enfim, ter, Exato. ter os papéis ou os documentos para viver legalmente em Portugal, né? Então, é É isso isso. que se referia. Maria Lúcia, você tinha levantado a mão. Uhum. Oi, Tânia, tudo bom? Como Tudo bem? você havia mencionado sobre atividades relacionadas à cultura, então Uhum. uma parte da minha pergunta a Suzana fez já e você já falou, né? Agora, relacionado ao que você colocou agora, Tânia, qualquer tipo de pergunta você não podia fazer, ou assim mesmo, por exemplo, a mesa é quadrada ou redonda? Perguntas básicas não podia, ou eram coisas Não. pessoais? Não, era mesmo uma questão de perguntas Qualquer que relacionadas com seja. qualquer que fosse, exatamente. Ou seja, só queriam ser público. Atenção, isto aconteceu com uma aluna em questão, não era toda a turma, mas só queria ser público. Pronto. Entendi. E eu, ok. Tinha Tudo que bem. ser. Eu Não. tinha de É, ser, pronto. E Sabia que não você, a podia interpelar. Uhum. e você aprovou esse aluno? É assim, tínhamos que aprovar, não é? De certa forma, pronto.
Era um Ah, curso também bastante informal, portanto, quer dizer, a aprovação depois iria ser depender, lá está, ou seja, essa parte eu já não participava, portanto, eu só dava, era, digamos, um curso de preparação para, ou com o conteúdo básico, depois esse teste seria feito quando fizesse o exame. Eu penso que para esse visto gold eles tinham que fazer o exame para ter o nível A2, portanto, mas isso eu já não controlava essa componente. Agora, assim, de repente já não me recordo muito bem, mas eu sei que não fazia, eu sei que não fiz o exame. Portanto, não sei o que é que tá, lhe aconteceu. tá bem. Se conseguiu. Uhum. Antes de dar a palavra de novo para o Rob e para a Margot, eu vou só comentar então sobre esses níveis, né? Que vocês Uhum. Ah, aqui que sim. estão aqui bem conhecem, mas outros talvez não conheçam, né? Do quadro comum europeu de referência para línguas, né? Que vai do Uhum. A1 ao C2, que é praticamente fluente, é fluente, né? Quase nativo. Então, A1, A2, B1, B2, C1, C2, né? Então, só Uhum. para agora, Uhum. Mauro, vamos ver se você consegue nos dizer como vai o português de Portugal aí. Oi, bom dia. Tá me Olá. escutando? Sim. Ah, é, eu estou me sentindo assim como quando eu cheguei ao Brasil. Estou entendendo mais ou menos, Mais ou mas menos. é bem diferente. É bem diferente, né, Mauro? Mas que bom que você está se submetendo a mais essa experiência. Fique aí com a gente e se tiver alguma pergunta, vamos primeiro passar para o Rob. Se tiver alguma pergunta, Mauro, você levanta a mão. Não tem, vai ser um prazer ter a sua pergunta. Aqui a gente pode perguntar e responder, não há problemas. Exato. Rob, Exato. por favor, Rob. Sim, Uhum. eu queria perguntar, porque eu sou linguista também, eu sou peruano, eu sou falante Uhum. de espanhol como língua materna, né? O português é uma segunda língua estrangeira para mim. Então, eu ensinei espanhol já há muito tempo, 10 anos, tipo assim. E a universidade onde eu ensinava espanhol, aqui no Peru, tinha convênio, se fala, né? Agreements, Um convênio, acordo. sim. Uhum. A- Uhum. sim, Uhum. com universidades chinesas, europeias, americanas. E quando eu tinha alunos chineses, quase todas mulheres, sempre era igual. Eram muito boas na escrita, elas escreviam Uhum. muito bem, a gramática Uhum. delas era muito boa, mas quando falavam, elas não conseguiam falar nem três palavras juntas. Uhum. A oralidade nelas era muito, muito ruim. Então, eu queria perguntar se acontece o mesmo. Acho que sim, mas queria ver Sim. qual é a sua experiência com isso, porque acho que é geral, né, com as línguas estrangeiras, não sei, tipo, talvez por conta do que você está falando, de que eles têm vergonha de falar, não sei. Uhum. Poderia Uhum. explicar um Uhum. pouco? Eu não ensinei na China, então não sei como é o ensino lá na China. Se poderia explicar Claro. um pouco mais? Sim, claro, claro, Rob, com todo o gosto. De facto, primeiro, há aqui essa questão, não é? Da questão também do perder a face ou de se expor e de. A oralidade é sempre o mais difícil quando aprendemos uma língua, não é? Portanto, é aquela. Por várias razões, quer por questões de pronúncia, que também, do ponto de vista físico, não é? Também nós, a partir de uma determinada idade, também já não conseguimos, não é? Ter aquela acuidade que teríamos quando começando mais cedo. Depois também tem a ver com com a nossa língua materna, no sentido em que, por exemplo, para um português aprender uma língua estrangeira, nós temos uma amplitude muito grande de sons, não é? Portanto, isso também ajuda a depois. Não estou a dizer que somos os melhores, não é essa a questão, mas isso também compromete a produção de determinados sons numa outra língua, que se eu não tenho na minha, não é? Que é mais difícil atingir. Nos chineses isso acontecia muito com o R, eu lembro que era sempre um problema. Portanto, temos esta parte, digamos, de característica da própria aprendizagem, comum a todos os estrangeiros que aprendem uma língua que não é a sua, uma língua não materna. E depois temos a componente cultural, como também já referi, portanto, esse medo de arriscar e aquela ideia de submissão, não é? No sentido de estar aqui no meu cantinho, ok, não me interpelem, estou aqui. E depois também tem a ver com a própria tradição de ensino da China, que é muito centrada no professor. O professor é que é o agente, não é? Que distribui o conhecimento e o aluno é muito passivo. Portanto,
esta tentativa que era muito difícil, mas que nós, enfim, por muito, dávamos muitas voltas para de facto puxar para o lado do aluno a atividade, não é? Não sei, a proatividade. Eu volto a dizer, eu sei que eu tive muita sorte nos alunos que tive, porque eles de facto, eles desafiavam-se. Eu dizia sempre que o espaço da sala de aula era um espaço para não ter medo, ok? Que há momentos de avaliação, mas há muitos momentos que não são de avaliação. Portanto, e para falar, assim como para escrever, eu tenho que tentar. E para falar, eles também, eu insistia muito para que eles tentassem, não tivessem medo, ok? É só a partir do erro ou do aquilo que não é correto que eu depois que depois nós podemos orientar para melhorar. E eles perceberam esta mensagem logo desde o início e, portanto, não tinham receio e falavam o que saía menos bem, o que saía melhor, estávamos ali sempre nesse constante esforço. Portanto, eu sei que tive muita sorte, mas sei também, e tinha casos de alunos onde de facto isto não funcionava, portanto, isto era muito difícil para eles. Portanto, eu tinha alunos muito bons do ponto de vista da gramática, com conhecimento metalinguístico perfeito, da língua. Aliás, eu vou agora confessar também que, como eu disse, eu comecei a dar aulas na China. Eu sei que eu tive um mestrado de português como língua não materna, comecei o doutoramento na altura, depois fui para a China, mas nada me preparou para a sala de aula. Na verdade, nós aprendemos a dar aulas dando aulas. E conhecimento que tenho e que tinha na altura sobre a língua portuguesa, na ótica de falante nativo, achando que, ok, isto é assim porque é assim, é fácil, é isto. Não... E os alunos, eu dizia sempre, vocês também não acreditam o quão vocês também me ensinam. Porque com as perguntas que eles faziam, eu tinha que, pera, claro, isto para mim é evidente, claro que para eles não é. E então eu lembro que isso também foi um desafio para mim, porque eu também tive-me construir também como professora. E eu agradecia tanto, porque eu disse: não tenham medo de me colocar dúvidas, não tenham medo de o fazer, porque eu não vos estou a julgar, eu estou aqui para vos ajudar. E nesse sentido, eu sempre, uma das coisas que meus alunos me disseram é que a professora Tânia, eu gosto porque a professora Tânia acolhe, não julga, não, ou seja, e a partir do momento em que eles sentiam essa afetividade, não é? Portanto, estou ali, claro, há momentos, não é? Portanto, eles também, claro que o trabalho tem que ser sério, não pode ser uma festa, mas o acolher é muito importante e ter essa atitude de estamos todos a aprender, estamos todos no caminho, não é? E não tenham medo então de se desafiar, de me interpelar, enfim, eu estou aqui também para construir o conhecimento convosco. E acho que isso foi muito importante para que eles também tenham tido sucesso e tiveram sucesso. Eles depois foram estudar para Coimbra e eu acompanhei também na China o ano, 55. o ano deles aqui em Coimbra e o feedback que recebi das minhas colegas foi muito bom. Aliás, só para terem uma ideia, são 4 anos de ensino de português de curso. Então, eles começam o primeiro ano com o nível elementar, no segundo ano fazem o nível intermédio. Pré-intermédio, intermédio, chegam ali ao B1, no segundo ano da licenciatura. Portanto, no terceiro ano, quando estão em Portugal, espera-se que sejam colocados numa turma de nível B2 e que possam fazer o C1. Muitos dos meus alunos, com o conhecimento que tiveram durante esses 2 anos de preparação na licenciatura, quando vieram para Coimbra e quando fizeram os testes de seriação, foram colocados logo em C1. Portanto, eles, e de facto foram, corresponderam exatamente a este nível e foram muito bem sucedidos. Portanto, eu fiquei muito orgulhosa dos meus meninos, como eu lhes dizia, porque de facto eles tinham, e correspondiam de facto ao nível mais avançado. E isso verificou-se de facto, as taxas de sucesso e a taxa de empregabilidade que eles depois tiveram, foram muito boas. E fico muito contente porque é sinal que, olha, foi uma boa Tânia, aposta. Tânia, Uhum, sim. eu acho que a Margot tinha antes da Silvia, viu, Silvia? Eu acho, não, 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 Margot, não, já foi? Já foi, Não. tá. Então eu vou passar para a Silvia, mas Sim. antes, eu não sei se eu tive que, hoje eu tenho que atender, então eu tive que atender essa Claro. ligação.
mas eu queria só Suzana, perguntar, eu queria fazer uma perguntinha rápida para ela. É só uma deixa eu curiosidade. só completar a minha, Margot. Quantos alunos eram, em média, Tânia, por Por, turma? por ano, por turma, sim, à volta de uns 25, 20, 25. E eu trabalhei em simultaneamente com três turmas. Trabalhava com três turmas, de primeiro, segundo e terceiro ano. Dava ali um curso intensivo antes de irem para Portugal. O quarto ano, no ano em que eu entrei, não havia. Portanto, eu já não me recordo bem se era porque não tinha havido. Ou seja, eu sei que eu não apanhei o quarto ano quando eu entrei. Depois, no ano seguinte, dei novamente primeiro e segundo ano. Terceiro ano, novamente, o curso intensivo. Quarto ano, eu não dei aulas ao quarto ano, apenas orientava as teses de licenciatura que eles tinham de fazer. Porque eu, entretanto, também tinha uma colega portuguesa que trabalhou comigo nesse último ano e ela dava cadeiras de quarto ano nessa altura. Mas estamos a falar aqui numa média de 60 alunos que eu tinha, com quem eu Bastante, trabalhava. Portanto, era bastante. bom. Margot, pode fazer, Margot, depois Silvia, A tá? minha pergunta era justamente essa, Suzana. Eu queria saber dela qual mais ou menos o percentual de alunos que ela Legal, tinha. Então, você já fez. Uhum. Obrigada. obrigada. Silvia, Oi, Tânia, eu tenho uma curiosidade. Quando você começava com eles, eles já te entendiam? Todos entendiam? Falou que eles falavam um pouco. E assim, e quando eles queriam se comunicar, usavam um outro idioma? Qual seria? Como era isso? De facto, os alunos do primeiro ano, não. Não, no primeiro ano, primeiro semestre, não. Portanto, tínhamos que usar ali o inglês como língua de trabalho. Mas eu lá está, eu dava, sobretudo, a compreensão oral e a conversação. Coisinhas básicas, claro, no nível inicial. Portanto, questões de gramática eram trabalhadas pelo professor chinês, que que se baseava muito numa análise contrastiva, não é? Portanto, entre o chinês e o português, portanto, recorrendo aos manuais de português para estrangeiros, mas depois fazendo muita ponte com o chinês portanto, no primeiro semestre do primeiro ano era assim que funcionava. Depois, a partir do segundo semestre, já começavam as aulas, o inglês a diminuir. No segundo ano, já desde o primeiro semestre, não usávamos essa língua de mediação, e portanto e foi assim. Mas lá está, o meu exemplo, os meus alunos eram muito bons. Já saber inglês era muito bom, porque isso também não era um dado adquirido para todos. é Não é, verdade. não é. É por isso que eu Maria, perguntei, porque com essas línguas menos próximas das nossas, eles têm muita dificuldade de falar e normalmente ficam muito bons na gramática, né? E na Uhum, escrita, e a oralidade fica bem ruim, e parece que fica um medo, né? De sair uhum, dessa coisa. Então, é comum, né? Igual para todo mundo. Obrigada. é. É verdade. o Rob colocou aqui antes de você fazer a sua pergunta, Maria Lúcia, o Rob colocou, eu também pensei o que a Tânia falou. Eu já tinha feito um mestrado no ensino de espanhol como língua estrangeira, mas quando ensinei ELE, que é justamente espanhol língua estrangeira, para alunos chineses, senti que estava aprendendo com eles. O mestrado ensinava métodos da abordagem comunicativa, TBLT, por exemplo, mas os alunos Uhum, chineses que tive tinham esse perfil que a Tânia falou, como ensinar na abordagem comunicativa com alunos que gostam das metodologias antigas. Antes de você responder a pergunta do Rob, eu uhum, vou pedir para a Maria Lúcia fazer a pergunta dela. E aí a gente volta a essa pergunta do Rob. sim. Na Uhum, verdade, Tânia, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou complementar o que você colocou, que eu acho que sim. todos nós, professores, temos que ter em mente. Todo momento a gente aprende com os alunos. Uhum, uhum, Assim, acho que é ad eterno isso, né? E eu acho que isso que uhum. torna tão intrigante, tão gostoso esse trabalho, né? Você Sem dúvida. literalmente entender o quanto eles te ensinam, né? Uhum, E uhum. uma outra coisa que eu queria dizer, que quando você falou por duas vezes a expressão perder a face, eu achei muito interessante, porque eu não sabia o que significa, e é ser humilhado para nós em português do Brasil, né?
Sim, Então, sim, está sim. numa situação embaraçosa, muito legal. Não conhecia essa expressão, bárbaro, tá vendo? Como a gente só aprende mesmo. Aprende, exatamente, nós aprendemos uns com os outros, é verdade. Muito Muito bom, bom. muito bom. Eu só Obrigadinha. queria Não. complementar ainda a boa observação da Maria Lúcia, como sempre, e aproveitando que Uhum, o Myron está aqui. Eu não sei se você nos acompanha, Tânia, mas nós temos então, como mencionei antes, esse programa de ensino de português a refugiados e imigrantes, que é um trabalho uhum, totalmente voluntário, e aqui nós temos a Silvia, que está nele, embora a Silvia seja também professora de francês, né? E de uhum. português, a Ana Cláudia, que está em Fortaleza, é uma das nossas voluntárias, porque todas as nossas aulas são online, né? E a Nájila também. E a Helena também, que está em Santos, e a Nájila em Lisboa. Então, temos voluntários, são Bom. hoje 55 voluntários, e são todas aulas individuais, Tânia. Então, são Uhum, aulas uhum. individuais, 2 vezes por semana, 1 hora cada, e o Myron é um dos alunos que aproveita muito desse nosso trabalho voluntário. Mas, aproveitando só para dar ênfase também, que nesse trabalho voluntário, que agora em julho completa 5 anos, nós aprendemos muito com esses alunos, né? Na Torre de Babel, assim como você fez na China, nós trabalhamos com executivos, né? De empresas Uhum. multinacionais. Mas no voluntariado, a cada dia, digamos assim, a gente aprende muito com os voluntários e com os nossos amigos migrantes e refugiados. É, Maravilha. eu tenho, Também já tiveste vamos a ver. experiência, peço que me interrompa, eu também já tiveste a experiência, também em regime de voluntariado, de dar aulas de português também a refugiados que estavam em Portugal e eram da Universidade de Coimbra e de facto foi uma experiência muito gratificante. E aquilo que às vezes damos como dados adquiridos, não é? Para nós, de facto, não. Enfim, foi também aprende-se muito e parabéns pelo vosso trabalho também. Ah, não, não, obrigada, obrigada. Parabéns às professoras que estão aqui. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa chamada Caio César Cristiano, que gostaria muito de participar ele te conhece, não sei, talvez às vezes Conhece, ele te sim, de conhece, Macau, né? sim. Então, Sim, ele sim, diz conheço. exatamente isso. Ele fala várias coisas muito simpáticas, mas ele coloca também que já ministrou aulas de português na França e na China e agora ele está nas Bahamas. E ele te manda um Uau. abraço. Ele diz: Estou escrevendo porque gostaria muito de participar hoje com a Tânia, que conheci quando era professor do Politécnico de Macau. Infelizmente não Uhum, vou uhum. poder, porque tenho uma reunião no mesmo horário, mas mande então um abraço para ela e depois eu assisto pelo YouTube. Então, Ah, essa era uma coisa que eu queria, não podia esquecer. Então, Caio César obrigada. Cristiano, quando ele for assistir, ele sabe que a gente lembrou dele, já dando os parabéns por Uhum, essa viagem dele pelo ensino da língua portuguesa. Ainda antes de responder a última pergunta, porque a gente tenta manter a questão de 1 hora, a última uhum, pergunta do uhum, Rob, eu queria uhum. também, ontem eu fui assistir, talvez você tenha visto, porque se não me engano a estreia foi em Portugal, a peça do Gregório do Vivier, Céu da Língua. Uhum, É uma uhum. peça absolutamente fantástica. Nájila, se voltar a Portugal, Tânia, vocês precisam. É hilária. Ok, É ok, assim. 1 hora e meia mais ou menos com ele. Ele é muito engraçado, Ele é muito mas é bom. muito interessante. Ele passa pela parte da fonética, da gramática. É muito interessante a peça. Eu ri do Uhum, início uhum. ao fim, quase. Então, em homenagem à língua portuguesa, ao Dia Internacional da Língua Portuguesa, indico. Se ele provavelmente vai viajar por aí, deve ir a Fortaleza, imagino, talvez, não sei, ou Aracaju, enfim. Mas Olha, não percam essa peça. Myron, você também pode ir, mas é uma peça muito difícil, você tem que estar muito fluente em língua portuguesa para entender, o mas humor é difícil. Helena, vale a pena uma vinda a Santos, eu não sei até quando vai, mas é absolutamente fantástica. Então vamos Uhum, à última pergunta, Tânia. uhum, É ao vivo, sim, é uma peça no Teatro Sérgio Cardoso. uhum, É, uhum, eu uhum. queria, eu queria, antes de mais nada, dizer, Tânia, vamos à última pergunta, mas um prazer Vamos, imenso em te conhecer. E mais igualmente. uma vez eu agradeço ao Rob pela oportunidade e Uhum. vamos divulgar essa fala, esse nosso momento gostoso no YouTube. Então, o Rob pergunta: como ensinar na abordagem comunicativa com alunos que gostam das metodologias antigas? Uhum.
Excelente pergunta, Bob, excelente pergunta. Às vezes é preciso fazer o pino para conseguir de facto convencer os alunos a também integrarem uma abordagem mais comunicativa e não tão centrada no professor. É assim, eu não sou, enquanto docente, apologista de o que se fazia antigamente era mau, agora o que se faz agora é bom. Eu acho que as duas abordagens se complementam. Acho que há espaço para uma abordagem mais dita, mais tradicional e uma abordagem mais de pendor comunicativo. Tem a ver, de facto, com o momento, com, a, com aquilo que se está a fazer. Eu acho que há espaço para ambas as abordagens. Podemos, às vezes, sobretudo as questões da gramática, é importante. Ou seja, isto para dizer que claro que utilizar técnicas mais comunicativas e de criação de diálogos e de experiências reais sem ter a base, uma explicação mais tradicional da gramática, da minha perspectiva, é um bocadinho difícil. Portanto, eu tento sempre complementar. Volto a dizer, Rob, naquele espaço onde eu dei aulas com aqueles alunos, a abordagem, ou seja, a criação de diálogos, de situações, resultou muito bem, resultou muito bem, eles alinhavam, porque eu acho que também tinha uma perspectiva muito, isto é um bocadinho muito aberta, mas estavam receptivos a essa interação. Eu depois tinha uma aluna que me ficou no meu coração, ficará sempre, que ela foi muito inteligente no sentido de, ora bem, é professora, é estrangeira, está cá em Pequim, ela não percebe nada. Então, todos os fins de semana, aquela aluna saía comigo para conhecer a cidade. E ela ganhou, ou seja, além de eu ganhar, porque tinha alguém que me orientava, e depois a dada altura consegui mexer muito bem sozinha, e ela, olha, professora, conheci agora esta nova pastelaria, vamos lá. Ela foi fantástica, porque... e também aprendia comigo, porque ela falava comigo em português. Ou seja, ela aproveitou o facto de, ok, vou ajudar a professora, e ela fazia-o, foi uma iniciativa dela, e fazia-o muito bem, levava-me a conhecer os sítios, como é que eu apanhava o autocarro, tudo, tudo, e falava em português comigo. Ou seja, ela ganhou imenso com esta experiência e eu também ganhei imenso, porque eu pensei, ela está a fazer comigo o que se calhar dificilmente outros faziam noutro contexto. Foi incrível. E ela também, ela era muito dinâmica e muito comunicativa, e isso também passava para os colegas, e por isso alinhavam todos muito bem nessa abordagem mais plural, não é? De os pôr a falar, a comunicar. Eu também trazia amigos que me visitavam da China a virem também participar na aula. Eles gostavam muito disso, porque estavam com portugueses, uau, e falavam com eles e colocavam-lhe dúvidas. Essa experiência também resultou muito bem. Outra experiência que eu fiz também foi, eu sou de Leiria, que é uma cidade aqui perto de Coimbra. E foi das primeiras cidades a ter, eles têm uma escola superior de educação que começou um curso de licenciatura português-chinês, com uma universidade chinesa em Pequim e depois também com Macau. E eu, como sou de Leiria, as pessoas que estavam lá em Pequim a fazer esse curso, porque eles, ou seja, os portugueses também iam aprender chinês em Pequim. Eu coloquei-me em contato com eles, com essa turma de portugueses, e foi incrível. Resultou muito bem, porque assim os meus alunos chineses estavam em permanente contacto com alunos portugueses. E os alunos portugueses estavam também em contacto com alunos chineses. E eu tentei promover esse ponto de encontro e resultou muito bem. Fizeram-se amizades, eles saíam, eles aprendiam uns com os outros e resultou muito bem. Por isso eu queria deixar aqui esta mensagem que, de facto, nós, enquanto professores de português, somos muito mais do que alguém que está na sala de aula, não é? Temos que também ser mais fora, não é? E eu tentei também sempre fazer isso e acho que resultou muito bem. Por isso é que eu gosto muito de ensinar. E gosto também muito de investigar. Eu também uso muito aquilo que os meus alunos fazem para desenvolver a investigação, porque também é muito importante. E sempre na ótica de nós aprendemos também muito com eles e com aquilo que eles nos dão. E é assim que tenho feito. Muito bom. Há coisas a Então, melhorar? Tânia, Sim, mas pronto. Sim, diga, a diga. gente poderia, eu poderia continuar com certeza, eu adoro esses nossos momentos e quanto mais Uhum, informais, melhor. A Ana Montesinos, que é uhum, uma professora da Torre de Babel há muitos anos, uma filha para mim,
É, Hum, ela baixou a mão porque ela queria dizer que Mariana Canuto, que é a nossa ex-professora, ah, porque agora está na China, né? Está na uhum. Universidade de, pelo amor de Deus, eu não vou pronunciar isso, mas alguma coisa como de Fialtong. Altong de Pequim, qualquer coisa assim. Então, sim, Uhum, ela está lá e também uma experiência absolutamente, os testemunhos são muito, muito marcantes do que ela nos traz, né? Então, uhum, obrigada, uhum, Ana, pela contribuição. Mais uma vez, obrigada a todos. Nosso próximo encontro, e uhum. volto a dizer que normalmente precisam se inscrever de novo, tá? Só para, se quiserem participar, vai ser no dia 23 de maio, às 8 horas da manhã, hora de Brasília, com Raquel Duarte, que eu não a conheço pessoalmente, mas eu a conheço de anos, né? De ensino de português, enfim. Ela tem um instituto no México, então Uhum. vocês veem que a gente está com bastante variedade de experiências. Então, para quem quiser participar, precisa se inscrever de novo, 23 de maio, às 8 horas da manhã, de Brasília. E mais uma vez, então, Bem, obrigada a todos e lembrando, uma coisa muito importante, eu sempre lembro de um fato obrigada. importante da última fala. No último encontro, nós falamos, e eu vou deixar aqui bem registrado, sobre a Fulbright, né, Maria Lúcia? Você lembra que foi muito interessante. A Ana Clotilde, Tânia, Tomé Uhum. Williams, ela está na Northwestern, né? Sei, Ela é uma conheço, pessoa, conheço também já. Sim, incrível. né? é. E aí, Uhum. ela mencionou e fique mais uma vez registrado, que eles têm dificuldades em receber professores que vêm pela Fulbright, porque não há pessoas suficientes para as universidades que desejam ter professores que vêm pela Fundação Fulbright, né? Então fica Uhum. aqui registrado a importância de quem tiver interesse. Nós tivemos também uma professora nossa, também outra filha, a Bruna, Ana, que foi para os Estados Unidos, para Notre Dame, pela Fulbright, e foi uma experiência de 9 meses absolutamente fantástica. Então Uhum. fica aqui a Uhum. sugestão de quem quiser passar pela experiência de lecionar em uma universidade americana, que temos aí sempre a Fulbright precisando de professores e com certeza é um crescimento para todos. Então fica, Sim. era isso, né, Maria Uhum. Lúcia, que a gente queria falar sobre a última reunião. Cada evento vem alguma coisa marcante. Então, eu Uhum. queria salientar isso sobre a Northwestern. No momento em que a Ana Clotilde conversava conosco, estava terminando o período de uma pessoa da Fulbright que vinha de Portugal, justamente, Tânia. Era uma pessoa de Sim. Portugal e não do Brasil. Então, mais uma Uhum. vez, aqui Uhum. está, o Rob colocou aqui, Foreign Fulbright Online, papapá, o link, né, do programa. Aham, Obrigada, aham. Rob, pela Uhum. contribuição. Um beijo Uhum. para todos e feliz Dia da Língua Internacional da Obrigada. Língua Portuguesa. Obrigada, igualmente para vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Um feliz dia. Viva, viva a língua portuguesa. Viva a língua portuguesa. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Já. obrigada.